Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. E hoje eu tô aqui com minha canequinha de café de Hogwarts pra gente bater um papo. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui sem roteiro pra vocês, pra gente falar um pouquinho sobre a vida. Então eu vou trazer algumas coisas que eu quero falar pra vocês hoje, né? Sem roteiro. Então, bora começar. Então, gente, eu queria começar falando com vocês, primeiro pedindo desculpa, né? Porque eu tava com a intenção de trazer 2 vídeos por semana, né? A minha intenção inicial era essa, ainda é, na verdade, né? Trazer 2 vídeos por semana. E eu acreditei que essa semana não teria problema, até porque a gente está com férias escolares, né? Para quem não sabe, eu sou professor atualmente, né? Comecei há 1 mês e pouco a dar aula e já estou uma semaninha aí de férias, então, né? Eu acreditei que não teria problema relacionado ao lançamento, né? Essa semana, como eu estou em casa. Mas a questão do lançamento foi muito mais relacionada à falta de o que falar, né? O que trazer de conteúdo. Eu estava totalmente sem ideia semana passada, na sexta, né, seria o dia de sair vídeo, e eu não sabia o que fazer, né, não sabia o que trazer, pensei muito sobre, e acabou que ficou um lapso aí, porque eu não consegui decidir o que eu ia fazer. E ontem também a ideia é sempre sair na segunda ou na terça um vídeo, e ontem eu não consegui lançar justamente porque eu também não sabia o que fazer, o que falar, né, com vocês. Então eu estou gravando o vídeo hoje, na terça, e pretendo lançar ele ainda hoje, né? Então vamos ver aí se eu vou conseguir. Mas primeiro começar pedindo desculpa, né, aí pelo atraso. Mas bora lá, né? Vamos falar sobre o assunto que eu quero trazer para vocês. Como eu falei, esse é um vídeo sem roteiro. Eu pensei muito, não sabia sobre o que falar com vocês. E eu decidi falar um pouco sobre a vida mesmo, né? Trazer um pouco de algumas experiências, e eu senti muito de falar sobre o amor à nossa profissão, né? O amor ao seu trabalho. Eu trabalho desde os 18 anos, agora eu tenho 30, né? Então já é um bom tempo aí trabalhando. Eu trabalhei muito tempo, praticamente sempre, em escritório, né? Trabalho administrativo. E agora, nesses últimos 2 meses, eu vou colocar assim, eu comecei a dar aula, né? Então, eu sou formado em História, né? Comecei a dar aula de História, estou trabalhando na minha área. Antes de entrar para a faculdade de História, eu fazia faculdade de Análise de Sistema. Eu fiz muitos anos esse curso, mas eu abandonei, não cheguei a concluir. E muitas pessoas me criticaram quando eu abandonei, e eu entendo, não vou falar assim que eu não entendo essas pessoas, né, terem me criticado. Eu super entendo, porque eu fiquei muito tempo nesse curso e aí eu saí sem o diploma, né, sem ter aproveitado nada. Na verdade eu tive aproveitamento extracurricular, né, eu aprendi muita coisa da vida, mas como curso eu saí sem nada, né? Então, por quê? Porque eu decidi sair, né? Principalmente foi pelo fato de enquanto eu estava estudando, eu vi que não era aquilo que eu queria trabalhar. Eu já tinha uma experiência relacionada a trabalho em escritório, né? Eu sei que não é a mesma coisa. Quem trabalha aí com desenvolvimento de sistema me perdoe, eu sei que não é a mesma coisa, mas a ideia é basicamente a mesma. Você vai para frente de um computador e você trabalha ali, desenvolve, né, o que você tem que fazer. E eu não queria fazer isso. Enquanto eu estava estudando, eu passava um tempo estudando na frente do computador e eu já tinha claro na minha mente que eu não queria fazer isso. Eu não queria passar os meus dias ali num escritório, na frente do computador, e não assim criticando quem faz, né, quem trabalha com isso. É uma escolha minha, lógico, né?
Eu que não me via fazendo isso. Apesar de eu ser uma pessoa assim mais calma, mais quieta e tudo mais, e talvez isso tenha alguma relação com a minha personalidade, nesse tempo eu percebi que não. Na verdade, eu não queria trabalhar dessa forma, eu não queria passar os meus dias dessa forma, né? E foi o principal motivo, eu diria, de eu não ter me dedicado tanto à faculdade e, consequentemente, eu ter abandonado, né? Depois disso, eu fui para um curso técnico, fiz um curso técnico de 2 anos de administração e também não me identifiquei. E eu sempre falei que eu iria fazer história, né? Sempre falei que eu gostaria de fazer faculdade de história. E então eu fui tentar, né? Eu imaginei que eu poderia conseguir e fui tentar. Eu fiz o meu curso à distância de história. Eu sei que muita gente critica cursos à distância, mas no meu caso foi muito bom. Enquanto eu estava cursando presencialmente, eu não me dedicava. Mas quando eu comecei a estudar sozinho em casa, eu diria que eu me dediquei muito mais do que enquanto eu estava indo para a faculdade, né? Enquanto eu estava indo presencialmente, foi algo que eu reparei que, assim, depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já me falaram que não conseguiriam de forma nenhuma estudar desse jeito, ter o seu dia, tirar o horário, né? Mas eu me identifiquei, eu tirava a quantidade de horas basicamente que seriam que a gente tem na faculdade e estudava todos os dias e fazia todos os dias realmente, né? Então foi até uma surpresa para mim quando eu percebi que eu conseguia fazer isso, né? Que eu conseguia ter essa rotina, mas foi muito bom. Então foram 4 anos ali estudando realmente, foi algo que eu me dediquei bastante, né? Para conseguir fazer, e eu não queria e não fiquei com nenhuma nota baixa. Na verdade, eu fiquei em uma matéria logo no início, mas depois eu falei, não vou fazer. E assim, eu fiz a recuperação da prova e tirei nota máxima depois também, né? Eu refiz tudo, revi a matéria toda. Então, assim, é algo, né, que eu me identifiquei muito, esse estudo à distância. E também a questão da história foi algo que me pegou. Eu gostei muito de estudar história e nesse primeiro momento eu me imaginava como pesquisador. Eu sempre gostei muito de ler, né? Então eu imaginava como pesquisador, fazendo pesquisas relacionadas à história, né, e tudo mais. Mas uma vez eu ouvi um podcast de um professor de história comentando que se você faz a faculdade de história e não imagina que você pode virar professor, você está indo pelo caminho errado. Porque pesquisador é muito complicado no Brasil, né? Você conseguir ser pesquisador e ainda mais de ciências sociais. Então eu já comecei a imaginar ir para a docência, né? Eu nunca imaginei que eu seria um bom professor, mas sempre imaginei que eu poderia fazer algo diferente de alguns professores que eu tive, né? Eu tive professores muito bons, até alguns de história, os quais eu trabalho junto ainda hoje, né, com alguns, e que assim, eu admiro muito, que estão aí há 20 anos ou até mais na sala de aula, e que eu vejo que tem amor pela profissão, né? Mas eu nunca me imaginei como professor, né? Apesar de minha esposa sempre falar que eu tenho, assim, dom para ensinar. Mas aí eu fiquei 2 anos depois da minha formatura fora, né, da minha área, continuei trabalhando em administrativo. Eu não consegui, na verdade, entrar, né, como docente na área. Eu fiz uma pós-graduação, não parei, continuei fazendo cursos, né, de história. E esse ano, agora no meio do ano, eu consegui entrar como professor, né? Na educação infantil. E assim, gente, é muito desafiador, eu não vou mentir para vocês, não vou falar que é um mar de rosas quando você chega numa sala de aula, né? É muito desafiador, mas é muito bom.
é muito bom, sinceramente. Esses dias até me perguntaram, né, como você consegue, os alunos me perguntaram, né, professor, mas como, por que, né, virar professor? Cara, quando você vê que alguns alunos estão ali prestando atenção e aprendendo, e quando você vê que eles entendem aquilo que você está falando, né, quando você percebe a mente do aluno se abrindo para aquilo que você está falando, vale totalmente a pena, né? Vale as horas que você está ali estudando, né, para poder dar uma aula legal, as horas que você está planejando para dar uma aula legal e as horas ali que você está gritando com os alunos, né, para eles prestarem atenção. Então vale a pena, né? Eu creio que vale a pena. E o que eu queria trazer para vocês hoje, com isso que eu estou falando, encontrem algo que vocês vão amar fazer. Eu, naquele primeiro momento, eu creio que eu não iria amar ser um desenvolvedor de sistemas. Eu não iria conseguir passar meus dias, né, todos os dias até a minha aposentadoria fazendo isso. Eu não seria feliz nisso, né? As horas iam se arrastar. Quando você está trabalhando com algo que você não gosta, as horas se arrastam, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é assim, você olha no relógio, aí você faz, olha no relógio de novo, passou 2 minutos. Então é muito complicado, né? Mas quando eu entro na sala de aula e eu começo a passar a matéria para os alunos e eu termino ali o que eu tinha para passar e a aula já acabou e eu nem vi, já está na hora de eu vir embora, né? Já acabou o meu horário e eu nem vi as aulas passando. Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Encontrem algo que vocês amam fazer, porque não existe nada melhor, né? Você trabalhar com aquilo que você ama. Para mim foi uma grata surpresa, sinceramente, a questão da docência, né? Eu não achei que eu iria gostar tanto, mas realmente é algo que eu estou me apaixonando muito. Claro que tem, né, as tristezas, as horas que dá vontade de chorar, mas eu creio que, pelo menos até o momento que eu tenho visto, que é muito recompensador, né? É muito recompensador. Claro que a gente quer melhores salários, a gente quer ter incentivo para estudar mais, porque o professor tem que sempre estar estudando, né? Eu mesmo quero começar outra pós-graduação, mas é isso, né? Quando você faz o que você ama, mesmo com as dificuldades, você continua fazendo. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês, que eu tô de férias, né? Eu tô com essa semaninha de férias e tô aqui planejando aula para os meus alunos, né? Pensando como que eu vou fazer alguma coisa diferente para chamar a atenção deles, como que eu vou fazer para esses meninos conseguirem entender a matéria, gravar a matéria. Então, se fosse algo que eu não esteja amando fazer, né? Eu não estaria perdendo meu tempo, né? Não estaria gastando minhas férias fazendo isso. Então, assim, realmente tem sido algo muito recompensador para mim e é isso que eu indico para vocês, né? Encontrem algo que vocês amem fazer. Gente, é isso. O vídeo sem roteiro, né? Eu nem sei quanto tempo deu aí de vídeo. Espero que dê um vídeo legalzinho para eu poder subir para vocês. Não se esqueça aí de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixa também temas, né, aí que nos comentários, deixa temas aí para eu trazer para vocês, que realmente está meio complicado, não estou conseguindo pensar em muitos temas, mas deixa alguns temas aí que eu vou trazer para vocês com certeza. Eu estou com um projeto paralelo também no Spotify, é o Voz Nerd, né? É um podcast, eu e um colega meu, o Hilo, a gente lança semanalmente. Então dá uma chance lá pra gente também, é o Voz Nerd, né? Tem muita coisa legal lá. Obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo episódio e valeu!